Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 24. Nós estamos pregando a palavra de Deus numa sequência. Começamos ministrando em Mateus, capítulo 1. Terminamos todo o Evangelho de Mateus. Entramos no Evangelho de Marcos. Terminamos todo o Evangelho de Marcos. E agora entramos no Evangelho de Lucas. Já estamos no capítulo 2. Só em Mateus nós temos 144 mensagens pregadas ali em Mateus, né? Em Marcos nós temos 89 mensagens pregadas em Marcos. Ok? E agora nós já estamos para mais uma mensagem no Evangelho de Lucas, aqui capítulo 2, versículos 21 a 24. Quem achou, diga amém. Amém. Eu leio na tradução Almeida 21, a qual diz o seguinte: quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo havia chamado antes de ele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Amém? Amém, amados? Amém. Qual a mensagem encontrada aqui nesse texto sagrado? Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Eu conclamo os irmãos que estejam se aquietando. Não se movimentem. Não se levantem, a não ser em um caso de extrema necessidade. Não converse com ninguém e não deixe ninguém conversar com você. Este é o momento de você ser antipático. Alguém cutucar você e você não dá nem a mínima. Alguém querer falar com você e você ignorar. Porque é melhor que nós estejamos ouvindo a palavra de Deus. Amém, amados? E vamos falar apenas o que for de extrema necessidade. Tá bom? Então, procure aquietar-se. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Cale-se diante do Senhor toda a terra. Amém? Muito bem. Jesus, ele veio cumprir a lei. E o fez desde recém-nascido. É o texto, a mensagem do texto sagrado. Ora, há pessoas que estão consagrando seus bens a deuses. Há pessoas que são capazes de pegar os seus bens materiais e consagrá-los e dedicá-los a deuses. Deuses estranhos. Deuses com D minúsculo. Há pessoas que são capazes de pegarem os seus bens e dedicá-los aos ídolos. Quando a pessoa não faz dos seus bens os seus ídolos. Mais terrível do que isto, meus amados irmãos, há pessoas que consagram seus próprios filhos a deuses. Por exemplo, havia um deus chamado Moloque. Moloque tinha a aparência de Baal. Era uma grande imagem feita de uma espécie de metal que as pessoas ateavam fogo no Moloque, e quando aquela grande imagem estava vermelha da alta temperatura, as pessoas pegavam seus bebês, os seus filhos, e colocavam nos braços de Moloque. E aquelas crianças morriam nos braços de Moloque. E o pai e a mãe que tinha a coragem de consagrar o seu filho ao deus Moloque era extremamente engrandecido. Achavam que estavam fazendo uma grande vantagem verem os seus filhos sendo torrados, queimados nas mãos de uma imagem esculpida pelos homens, as quais eles chamavam de Deus Moloque. Ora, uma grande imagem, meus amados irmãos, em que as pessoas
debruçavam-se sobre ela, entendendo que era uma divindade que merecia não apenas uma simples devoção, mas merecia o que os homens e as mulheres tinham de mais precioso, que eram seus próprios filhos. Consagravam os seus filhos a Moloque. Hoje, sem sombras de dúvidas, muitos pais têm colocado os seus filhos nas mãos de muitos deuses. Eles não são queimados, esturracados, queimados, assados, mas eles são colocados nas mãos de muitos deuses. Sem contar, meus amados irmãos, que o tempo não dá para nós mencionarmos tudo, sem contar naquelas pessoas que fazem rituais macabros com filhos, com crianças, em nome de uma religiosidade, em nome de uma suposta santificação e dedicação a uma divindade. Esta é a pura realidade. Os mais estranhos rituais religiosos, que eles, na minha opinião, não passam de macabros, caóticos, arrasadores. E as pessoas estão se consagrando a isso e consagrando os seus filhos a isto. Escolhi como tema para essa mensagem nessa noite o seguinte: minha vida consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ler? Minha vida consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você dissesse agora isso acreditando, de fato. Fale acreditando. Vamos lá? Minha vida consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. No tempo bíblico nós tínhamos um problema. Qual era o problema? As pessoas viviam presas à lei pela dureza do seu coração. Circuncisão. Todo homem, todo menino judeu que nascia, aos 8 dias de nascido, eles precisavam ser circuncidados. Hoje seria aquela operaçãozinha de fimose. Não tem nas crianças? Muito bem, nos meninos, seria aquilo. Então eles faziam, evidentemente, sem a tecnologia de hoje, sem a higiene de hoje, sem a mão de obra profissional de hoje, eles faziam aquilo em todo neném, homem judeu. Era a circuncisão. A purificação. Por causa da lei, Maria precisou esperar 40 dias depois que deu à luz a Jesus para poder ir no templo. Nenhuma mulher judia poderia dar à luz um neném hoje e ir ao templo daqui a 30 dias ou 35 dias. Não, ela tinha que esperar 40 dias. Ela era proibida entrar no templo antes de 40 dias, porque isto era lei, estava na lei. Ela precisava obedecer aquilo. E eles chamavam isso de o tempo da purificação. Eles precisavam fazer um sacrifício. Se José e Maria tivessem uma condição mais elevada, eles precisariam dar um carneiro sem defeito, sem mácula nenhuma, em sacrifício naquele dia em que levariam seu filho a ser consagrado. Mas como era uma família de recursos financeiros poucos, eles então devem ter oferecido 2 rolinhas ou então 2 pombinhos no lugar do carneiro. Obrigatoriamente. Eles precisavam fazer isso. Também eles eram obrigados a consagrarem a seus filhos a Deus. Obrigados. Não era uma questão de escolha. Era uma obrigação consagrar o seu filho primogênito ao Senhor. Todo judeu é obrigado a fazer isto. Ora, Jesus, José e Maria eram puramente judeus. Eles estavam ligados a este contexto. Eles estavam ligados às tradições religiosas judias da sua época. Até Jesus, enquanto homem, enquanto criança recém-nascida, cumpriu obrigatoriamente rituais religiosos. Este era o problema
da época. E qual é o problema nos dias de hoje, meus amados irmãos? Hoje, as pessoas eu tenho um sonho. No dia que nós poderemos falar sem precisar trocar os microfones. Ainda bem que tem o microfone para trocar. Hoje, as pessoas vivem presas às tradições religiosas pela dureza dos seus corações. No Brasil colonial, Portugal infesta o Brasil, contamina o Brasil de religiosidade fajunta, nojenta, hipócrita, maliciosa, sobretudo completamente pagã. O catolicismo romano é uma religião que apenas diz ser cristã, mas na verdade é uma religião politeísta. Crê em muitos deuses, centenas de ídolos, levam as pessoas a ficarem presas aos mais estranhos rituais religiosos. Qualquer religião que leva as pessoas a crerem em coisas e em pessoas que não seja Jesus, não pode ser cristã, mas inimiga de Jesus. Ora, mas o que dizer também das chamadas denominações evangélicas que se dizem cristãs hoje aqui no Brasil? O que dizer? Elas estão se alastrando neste país como uma verdadeira praga, levando centenas e milhares de pessoas a acreditarem em coisas e pessoas em vez de acreditarem em Jesus. Hoje no Brasil, muita gente dentro das igrejas chamadas evangélicas estão acreditando literalmente em amuletos. Pessoas presas a amuletos. Flor ungida, lenço ungido, água benta, suor ungido, caneta dos bons negócios, sal grosso, isso. Tudo isso é amuleto religioso. Tudo isso é crendice religiosa. Certa feita estava pregando em uma determinada igreja e disse que o púlpito, esse aqui, púlpito, não era esse, evidentemente, estava fora. Estava pregando ali e disse, olha, aqui é o Santo dos Santos. Só vem aqui quem é poderoso. Aqui é Santo dos Santos. E eu lhe digo um negócio. Quem tiver com algum problema, pode fazer a fila e tocar aqui, que vai ser curado. Sabe o que aconteceu? A fila começou a se formar. Das pessoas para virem tocar no objeto. Qual era a finalidade? Receberem uma bênção. Ora, meus amados irmãos, como as pessoas estão presas hoje a amuletos religiosos. Paz, meus irmãos, há pessoas que usam a própria Bíblia como um amuleto. Há pessoas que dizem que não conseguem dormir se a Bíblia não estiver debaixo do travesseiro. Há pessoas que dizem que a casa não é abençoada se a Bíblia não estiver aberta no Salmo 119. Amuleto. As pessoas estão com crendices religiosas, totalmente antibíblicas. E isto sem falar, meus amados irmãos, sem contar que muitos líderes religiosos hoje estão tirando para si um pouco da glória que deveria ser só de Jesus Cristo. Como as pessoas estão querendo roubar a glória de Jesus, meus amados irmãos. Como as pessoas estão fazendo as coisas para si. Como as pessoas estão buscando a glória para si. Como as pessoas estão criando um ambiente totalmente propício a si. Tudo isso é crendice religiosa por causa da tradição, e isso em consequência da dureza dos seus corações. Mais do que isso, eu ouso a dizer que existem muitas pessoas que estão frequentando as igrejas evangélicas, sabe por quê? Por uma questão de tradição. Só por tradição religiosa. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. O meu pai era, então eu também vou lá, e tal. E alguns chegam até a dizer, você sou crente, eu sou de igreja tal.
mas não tem nada a ver. Só crendice religiosa. Mas graças a Deus, que no tempo bíblico, Deus age, Jesus vem e cabalmente cumpre a lei. Versículos 22, 23 e 24. A missão de Jesus é transformar o tempo da dura lei em tempo da maravilhosa graça. É a missão de Jesus. Esse texto sagrado prova a íntima relação que o Filho de Deus teve com a velha aliança. A Bíblia diz com clareza que Jesus nasceu e cresceu debaixo da lei para resgatar os que estão debaixo da lei. Eu quero ler o texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. E eu gostaria de convidar os amados irmãos para que estejam atentos ao que diz esse texto sagrado. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, os quais nos diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém, amados? Cristo veio para cumprir cabalmente a lei. E qual é o objetivo de Jesus? Resgatar os que vivem debaixo da lei. Resgatar os que vivem debaixo das tradições religiosas. Resgatar os que vivem debaixo de rituais religiosos. Meus amados irmãos, Jesus vem e cumpre esta lei com o objetivo de que nos tornássemos livres. Então, o objetivo de Jesus é fazer com que as pessoas sejam livres da lei e possam desfrutar a graça que emana dele próprio. Evidentemente, José e Maria estavam cientes de que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Ele era a resposta da libertação da dura lei. E Maria e José certamente tinham isto em mente e no seu coração. Meus amados irmãos e amigos, hoje Deus age para que nós estejamos abandonando a lei para viver o tempo da graça. Por Jesus, por Jesus, vivemos hoje o maravilhoso tempo da graça. Amém? Você é capaz de dizer essa frase? Vamos lá? Por Jesus, vivemos hoje o maravilhoso tempo da graça. Mais uma vez, por gentileza. Por Jesus, vivemos hoje o maravilhoso tempo da graça. Agora diz a palavra de Deus: circunciso ou incircunciso, grego ou troiano, não importa. Plebeu ou da alta corte, não importa. Depois de Cristo, todos podem desfrutar a sua maravilhosa graça. A graça que vivemos hoje em Cristo e por Cristo nos isenta do legalismo religioso, meus amados irmãos. Obrigado, irmã Babu. A graça que vivemos hoje em Cristo e por Cristo nos isenta de vivermos o legalismo religioso. Uma das coisas que Jesus mais combateu nos escribas e fariseus, sabe o que era? O legalismo religioso. O cara legalista religioso. O que é um legalista religioso? O legalista religioso é aquele que acha que está sempre certo e os outros estão sempre errados. O legalismo é aquilo que a pessoa entende que todos devem ser iguais a ele. Então, quando vê alguém fugindo um pouco do padrão que ele entende deveria ser o correto, ele já vai logo atirando pedras em cima da pessoa. Isso é legalismo religioso. A graça nos isenta do legalismo religioso. Jesus não quer que a sua igreja seja legalista religiosa. Não. A graça, ela nos isenta do legalismo religioso. Ora, a graça que vivemos hoje, meus amados irmãos, em Cristo e por Cristo e para Cristo, nos isenta das tradições religiosas.
aquelas tradições que nós recebemos ao sermos colonizados aqui nesse país, ou até mesmo aquelas tradições antibíblicas que nós recebemos dentro das igrejas locais, a graça de Cristo nos isenta, sim, dessas tradições religiosas. Ao ponto, meus amados irmãos, de nós entendermos que as estratégias, a forma litúrgica do culto podem ser mudados. O que não pode ser negociado, o que não pode ser mudado, o que não pode ser de maneira nenhuma negligenciado, é o que a palavra de Deus ensina. Mas as técnicas, as maneiras, para vocês terem uma ideia, há tanta tradição religiosa, que há igrejas que para mudar a cor da parede, tem que fazer uma reunião especial para ver se muda a cor da parede. Para vocês terem uma ideia, eu conheço igreja que o pastor foi demitido, foi mandado embora, porque o pastor cortou uma árvore que estava lá no quintal da igreja. Um pé de manga. Pé de manga. Isso não passa de tradições religiosas. É alguém que diz que aquele sucozinho que sobra da ceia é consagrado. Criança não pode nem tocar nesse negócio aqui. Não. Isso aqui está sagrado. O pão, aquele pão é a coisa mais extraordinária do mundo. Enquanto a Bíblia diz que ali continua um pedacinho de pão. Tradições religiosas. A graça que nós vivemos em Cristo, meus amados irmãos, ela nos isenta das tradições religiosas. A graça que vivemos em Cristo hoje, ela nos isenta do fanatismo religioso. Se tem uma coisa que Jesus abomina, é o fanatismo religioso. Se tem uma coisa que Jesus repudia, é o fanatismo religioso. Vocês querem saber do negócio? Estão criando fanáticos religiosos dentro das igrejas. O fanatismo religioso é tão grande, que uma pessoa é capaz de olhar para você, e porque você não pertence à igreja dela, à denominação dela, ela é capaz de olhar para você de cima a baixo e dizer: você não é batizado com o Espírito Santo. Você não serve a Jesus. E o peito lá em cima. E você, assim, e aí a sua igreja não presta. Quem presta é só a minha igreja. A minha é que é boa, a sua é ruim. Fora da minha igreja não há salvação. Você acredita nisso? Isso é fanatismo religioso. Você acha que Jesus quer fanáticos religiosos? Não. Jesus quer pessoas que o amem acima de todas as coisas. Jesus quer pessoas que amem a sua igreja também. Mas Jesus não quer fanático religioso. Você sabe o que é que o fanatismo religioso é capaz de fazer? Olhem para mim se você for capaz de olhar. Olhe para mim. Você sabe o que é que o fanatismo religioso é capaz de fazer? É capaz de levar as pessoas até um suicídio coletivo. Em nome de Jesus. Irmãos, olha, vamos morrer. Vamos morrer. Por quê? Porque foi a santa revelação. Vamos morrer. Você acha que não acontece? Fanatismo religioso leva a pessoa... Olha só o que é que o fanatismo religioso leva. Leva a pessoa até a ousadia de colocar explosivos em todo o seu corpo e chegar nos inimigos. Os inimigos são aqueles que não pertencem à sua religião. E chegar no meio dos seus inimigos, ele se espedaça todinho, mas também leva 15, 20 inimigos. Inimigos, quem são os inimigos? Os outros das outras religiões. Isso é fanatismo religioso. Fanatismo religioso. Ah, meus amados irmãos, por Jesus, vivemos hoje o maravilhoso tempo da graça. Por Cristo, vivemos o maravilhoso tempo da graça.
E a graça nos isenta do fanatismo religioso. Nós não queremos fanáticos batistas. Nós queremos batistas seguidores de Jesus. Nós queremos discípulos de Jesus, que amem a Cristo sobre todas as coisas, que ame também a igreja, levante a bandeira da igreja, mas que não seja fanático ao ponto de dizer que todos os outros estão errados e apenas nós estamos certos. Jesus não quer o fanatismo religioso. No entanto, a graça que vivemos hoje em Cristo Jesus e por Cristo Jesus não nos isenta de responsabilidades. Tem gente que pensa que viver o tempo da graça é viver irresponsavelmente. O tempo da graça eu posso fazer qualquer coisa. Por quê? A graça. Eu posso dizer assim, por quê? A graça. Tem gente que confunde. Ora, o tempo da graça não nos isenta de responsabilidades. A graça nos constrange a fazermos o que é certo em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. Amém, amados? A graça, ela nos constrange a vivermos uma vida fidedigna a Cristo. A graça não te dá o direito de sair pecando por aí. A graça não te dá o direito de você fazer qualquer coisa e dizer, é só pela graça mesmo. A graça, ela não te isenta de responsabilidades. Pelo contrário, a graça, ela insiste em nos fazer pessoas responsáveis. E se você não atentou em nada, se você não conseguiu ver nada, se você não conseguiu captar nada, eu gostaria encarecidamente que você estivesse atento para essa aplicação pessoal do texto sagrado. Pois bem, em primeiro lugar, viver a graça não me isenta de responsabilidades. Você pode dizer isso? Diga isso. Viver a graça não me isenta de responsabilidades. Abaixo os erros de português. Você tem responsabilidades em relação a Jesus. Você se considera? Você entende que você tem responsabilidades em relação a Jesus? Eu acho que não. Só Jesus que tem responsabilidades em relação a você. Você tem responsabilidades em relação a Jesus, sim. Você tem responsabilidades em relação à sua família. Você tem responsabilidades em relação à sua família. Você tem responsabilidades em relação à igreja. Você tem responsabilidades em relação ao seu trabalho. Você tem responsabilidade em relação aos seus estudos. O que é legal é que você pode cumprir todas essas coisas, todas essas responsabilidades, sem peso algum por causa da graça de Deus. Eu não entendo porque as pessoas entendem que ser crente é um fardo pesado. Esses que entendem assim, eu acho que é porque nunca trocaram o seu próprio fardo pelo fardo de Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz com clareza, né? O que é que Jesus diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O fardo de Jesus é leve e suave. Olhe para mim se você puder olhar. Só se puder. Talvez você esteja se arrastando agora, capengando. Talvez você esteja se arrastando, literalmente arrastando a barriga no chão, tentando ser crente. E não está difícil. Sabe por quê? É porque você nunca quis deixar o seu fardo pelo fardo de Jesus. Tem um filme interessante, uma história interessante. Se eu não estou enganado, é o Peregrino. É muito interessante. Muito interessante. O cara anda com um fardo grande, um saco grande. E aí aquilo pesa.
Aquilo impede de uma caminhada profunda com Cristo. E aí tem encenações interessantes a esse respeito, em que a pessoa não quer largar o fardo. A pessoa não quer abnegar-se daquilo que está lhe causando um enfado. Ela está tão apegada ao seu fardo que ela não quer deixar de maneira nenhuma. E aí, ela termina morrendo fora. Conta-se a história de um mendigo. Tem esses andarilhos por aí? Todos fedido, mal vestido, todo ruim, com a sacona nas costas. Aí diz a história que uma mulher pediu para que aquele rapaz entrasse na casa dela porque ela queria vê-lo limpo e alimentado e tal. E quando ele foi entrar na casa, o saco não dava de passar pelo portão. Aí ela: deixa aí as suas coisas, você entra sem elas. Você entra sem elas e depois você pega. Aí ele: não, eu só entro com o meu saco. E tentava e não deixa o meu saco. Joga por cima. Não jogo não, eu não deixo meu saco, eu não deixo meu saco. A conclusão é que ele não entrou. E segundo a história, no outro dia ele estava morto, morreu de frio. Pelo fato de não ter entrado, não ter deixado o saco. Tem um montão de gente que vive uma vida enfadada, cansativa, porque não consegue. Olhe para mim. Não consegue ver, olhe para mim para você entender. Não consegue ver a graça de Deus nem no trabalho que Deus lhe deu. Eu vou usar uma expressão que a Vanessa me repudia quando eu digo. É de lascar. A pessoa não conseguir ver a graça de Deus nem no trabalho que ela tem. A pessoa não conseguir ver a graça de Deus na família que tem. A pessoa não conseguir ver a graça de Deus na própria vida. Meu Deus, o que é isso? É fardo. Nós temos responsabilidades, mas essas responsabilidades podem ser vividas conforme a graça de Cristo. Em segundo lugar, da aplicação prática, pela graça. Viver a graça é desfrutar a presença de Cristo. Vamos ler? Viver a graça é desfrutar a presença de Cristo. Eu não sei se os irmãos já observaram, nas 3 últimas mensagens que nós estamos pregando, nós não escolhemos o texto aleatoriamente para trazer o texto, é na sequência. É isso aqui, depois é esse, e já sei o que é que eu vou pregar na próxima mensagem, já sei, está tudo escrito, está aqui. Nas 3 últimas mensagens, na aplicação prática, foi inevitável falar da presença de Cristo. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas hoje estão desfrutando da presença de muita gente, mas não querem desfrutar a presença de Jesus. Isso te faz lembrar alguma coisa? Desde a mensagem da última ceia que nós ministramos aqui. Talvez você nem esteve aqui. Talvez você esteja totalmente alheio. Desfrute a presença de Jesus. A presença de Jesus nunca vai deixar com que você se sinta só. Porque há pessoas que estão com inúmeras pessoas em volta de si, mas se sentem sozinhas. Eu não vou falar aqui de solitude, de solidão, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu só peço encarecidamente, desfrute a presença de Jesus. A presença de Jesus é prazerosa. A presença de Jesus me constrange a amar. A presença de Jesus me constrange a perdoar. A presença de Jesus me constrange a viver. A presença de Jesus me constrange a ficar alegre. A presença de Jesus me constrange a andar. Em terceiro lugar, vamos ler? Viver o tempo da graça é viver uma vida consagrada ao Senhor. Amém?
Uma vida consagrada a Jesus é uma vida separada das práticas pecaminosas. Amém? Amém? Infelizmente, muitos dos irmãos não estavam aqui na última segunda-feira, quando nós estávamos ministrando a palavra de Deus. E nós falávamos que uma pessoa que é salva por Cristo, ela vive como salva. Uma pessoa que é perdida, ela pode estar dentro da igreja, mas lá fora ela vive como perdida. Só o salvo vai permanecer até o fim. É bíblico, e eu provo na Bíblia. É por isso que o crente não perde a salvação. Não perde, não. O crente em Cristo, não. Ah, viveu 30 anos na igreja, aí depois morreu e afastado. O pessoal gosta de dizer desviado. É porque nunca se converteu, nunca foi salvo. Porque Jesus não é igual eu a você. O que Jesus dá, ele dá. Ele não toma. Ele não toma. Não é vai e vem. Aí se a pessoa só vai lá e diz que é crente, levanta a mão e tal, e é batizado, e tem a Bíblia, e canta e prega e tal, e faz isso, tal, mas faz tudo errado lá fora, porque diz que é salvo e não vai perder a salvação. Se faz tudo errado lá fora é porque nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Viver o tempo da graça é viver uma vida consagrada a Jesus. Uma vida consagrada a Jesus é uma vida separada das práticas pecaminosas. Nenhum salvo troca essa certeza de ir morar no céu por nada desse mundo. Diga a frase. Eu vou dizer a frase e você vai repetir quando eu terminar, tá bom? Uma pessoa que é salva por Jesus vive neste mundo como salva. Vamos lá? Uma pessoa que é salva por Jesus vive neste mundo como salvo. Agora olhe para mim, para você entender. Uma pessoa que não tem certeza de salvação, ela vive nesse mundo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Para ela tanto faz. Tanto faz mentir, como roubar, adulterar, calotear, trair. Tanto faz. Viver o tempo da graça é viver uma vida separada das práticas pecaminosas. Sabe por quê? Porque o que é salvo vai receber a coroa da vida. E quando é que a pessoa recebe a coroa da vida? No fim. Mas e o ímpio? O ímpio está na casa de Deus se parecendo com o crente. O joio é muito parecido com o trigo. E sabe o que é que a Bíblia diz? Lá no Salmo 1, pelo que o ímpio não subsistirá no juízo, e nem o pecador na congregação dos justos. Sabe o que é que diz Apocalipse 22? Quem for puro, purifique-se mais. Quem for imundo, então só tem duas categorias, salvos e perdidos. Você é o quê? Se você é salvo, você vai viver uma vida de salvo. E se você é perdido? Você pode vir na igreja, se maquiar todinho e tentar fazer algazarras, pular, tacar o pé lá em cima e gritar e fazer euforia e dizer que o fogo desceu. Aí quando chega lá fora faz tudo errado. Não adianta nada. Uma vida consagrada a Jesus é uma vida de intimidade com Jesus. Olhe para mim. Eu estou doido para pregar nessa noite. Estou doidinho para pregar. Você sabe o que é que Jesus gosta e o que é que Jesus não gosta? Hã? Sabe quem é que sabe das coisas que eu gosto e das coisas que eu não gosto? Quem é que mais sabe, na opinião de vocês? Não. Estou dizendo quem convive comigo. Não. A Vanessa. Por que Vanessa sabe do que eu gosto e do que eu não gosto? Por causa de quê? Da intimidade. Eu convivo com ela. Eu tenho uma ligação direta com ela. Ela sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. Por exemplo, se eu estiver lá na sua casa e você for colocar uma conchona de feijão para mim, eu não vou dizer nada. Se aquele feijão vier com caldo, o que é que vai acontecer, Vanessa?
eu não vou gostar. Porque eu gosto do feijão sem caldo. Agora olhe para mim. Você sabe o que é que Jesus gosta que você faça e o que ele não gosta que você faça? Olhe para mim. Você sabe por que é que você está fazendo um bocado de besteira na vida? É porque você não tem intimidade com Jesus. Você não tem intimidade com Jesus. Ah, mas eu estou fazendo assim. Não está certo, não? Nem procura saber o que é que a Bíblia diz. Isso é falta de intimidade. Seja íntimo de Jesus. Procure a intimidade com Cristo e você vai descobrir o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta. Uma vida consagrada a Jesus é uma vida dedicada também às coisas de Jesus. Uma coisa é você ser dedicado a Jesus e outra coisa é você ser dedicado às coisas de Jesus. Aqui mora um perigo eminente. Tem pessoas que elas são dedicadas às coisas de Jesus, mas não é dedicado a Jesus, das coisas. Irmãos, isso é sério. Isso fala diretamente, principalmente no coração dos líderes. Tem gente que se envolve demais com as coisas de Deus e se esquece do próprio Deus. E aí o tempo não dá para falar mais, mas eu gostaria que o nosso irmão Tony estivesse cantando uma música interessante. Essa música é interessante. Se toda o restante da letra não for interessante, tem uma frase que é interessante. Eu quero uma frase que é interessante. Minha vida entrego a ti. Minha vida consagro a ti. Minha vida consagrada ao Senhor. Como fez Maria e José, levando o pequeno Jesus ao templo para ser consagrado ao Senhor. Que a minha vida seja consagrada ao Senhor. Que a sua vida seja consagrada ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, um coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão, e é por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, tu és Filho de Deus, tu és Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus Pai.
Amém, queridos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso bom Deus. Meus amados irmãos, nos consagremos ao Senhor. Você que já tem consciência que deve se consagrar ao Senhor, deve se consagrar. Você que tem filho, que ainda não tem consciência que deve se consagrar ao Senhor, você deve trazer o seu filho para ser consagrado ao Senhor. Você deve pedir a Deus que você deve dedicar o seu filho ao Senhor. Você deve consagrá-lo ao Senhor. Você deve profetizar na vida do seu filho. O meu filho, a minha filha pertence a Jesus. Está consagrado a Cristo Jesus, o Senhor. E aí alguém vem com uma palavra maligna lá na escola, um parente, um vizinho, seja lá quem for, espraguejando, jogando praga no seu filho, na sua filha, jogando praga na sua família, e você diz, é consagrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Consagre-se ao Senhor. Consagre os seus filhos ao Senhor. Consagre tudo o que você tem ao Senhor. E certamente, meus amados irmãos, nós vamos estar vivendo conforme os ensinamentos da palavra do Senhor, nosso bom Deus. Amém? Baixe a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse momento, agradecendo ao Senhor porque nos concedeu o privilégio de podermos estar aqui nessa noite. O conselho administrativo deve ficar um pouquinho só para uma consulta aos irmãos. Pai Santo, obrigado. Obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra jamais volta vazia. A tua palavra sempre cumpre o seu objetivo. Objetivo esse que nós não temos dimensão de qual seja. Mas uma coisa nós temos convicção, o Senhor tem nos dado o privilégio de termos acesso à tua palavra e de um texto de poucos versículos, o Senhor tem nos dado a compreensão da dimensão extraordinária que é a tua palavra. Ó Deus, a grande lição que nós tiramos para as nossas vidas nessa noite é que precisamos nos consagrar ao Senhor. E mais do que isto, consagrar os nossos filhos ao Senhor. A grande lição, ó Deus, é que nós estamos no tempo da graça. E o tempo da graça nos isenta de tradições religiosas, fanatismo religioso, de oba-oba, de coisas inconvenientes à tua palavra. Mas a tua graça nos leva, nos incumbe de estarmos tendo responsabilidades, de vivermos nesse mundo como salvos e não como perdidos. Ó Deus, obrigado por vivermos o tempo da graça. Obrigado por podermos desfrutar isto nos nossos dias. Obrigado por Jesus, a sua cruz, a sua morte e a sua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando os amados irmãos e até sexta-feira, em nome do Senhor Jesus.